Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. É com grata satisfação que estamos aqui de retorno para mais um vídeo do estudo do livro Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos compulsando o capítulo 8º, A Morte de Estevão. Dividimos esse capítulo em 4 partes e essa é a última parte deste capítulo. Quem tem nos acompanhado tem visto que este é um dos capítulos mais graves de Paulo e Estevão, um capítulo carregado de sentimentalismo, de emoções profundas, representa o martírio de Estevão, o encontro entre Saulo, Abigail e Estevão, em condições bastante deprimentes, bastante tristes, e esta parte do vídeo, que é a última, sem sombra de dúvida, é a parte mais tocante. Então, nós vamos aqui tentar repetir com o máximo de fidelidade aquilo que Emmanuel expressa de uma forma majestosa nas suas obras, né? Dentro das nossas naturais limitações, vamos tentar aqui falar um pouco sobre essas fortes emoções. Então, no vídeo anterior, Estevão estava praticamente desencarnando nos braços de Abigail. Aquela cena deprimente. Saulo de Tarso pede para que Estevão, já em frangalhos, prestes a desencarnar, seja levado à sala secreta dos sacerdotes, o gabinete dos sacerdotes, já quase um cadáver. Estevão balbucia suas últimas palavras e elas são: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele a companheira amorosa e fiel. Essas foram as últimas palavras de Estevão para Abigail na presença de Saulo de Tarso. E aí Emmanuel vai narrar que a voz de Estevão ia ficando cada vez mais rouca e imperceptível, o seu fluido vital já se esvaindo, ele já bem próximo da morte. E aí Emmanuel vai dizer: ouvindo-lhe as últimas frases, o doutor de Tarso fizera-se lívido. Queria ser odiado, maldito. A compaixão de Estevão, fruto de uma paz que ele, Saulo, jamais conhecera, no fastígio das posições mundanas, impressionava-o fundamente. E aqui um parêntese. Nós não estamos diante de uma pessoa que era entregue aos prazeres mundanos, referindo-nos a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, desde o começo da sua juventude, preservara-se casto, acreditava que esse tesouro ele tinha que dar para sua eleita, que era Abigail, que ele havia escolhido como sua noiva, bem amada, sua noiva querida. E ele acreditava que todos esses tesouros da mocidade deveriam esperar o consórcio, o matrimônio, a fim de realizar todas as venturas que lhe eram possíveis. E assim ele aguardava, né? Tanto que Emmanuel vai dizer logo no começo da obra que ele tinha os ímpetos da mocidade, né? Referindo-se provavelmente à libido. Ele era um homem muito viril. E ele, inclusive, depositava nas bigas, nos esportes e na dedicação com que ele tratava o valor da tradição, a lei, toda essa sua energia, né? Então, aqui nós não estamos diante de uma pessoa que era entregue aos prazeres, principalmente naquela época na cidade de Corinto. Aqui nós estamos diante de um homem honrado, que seguia a lei e acreditava fielmente que estava cumprindo, exercendo o sagrado dever. Acontece que Saulo de Tarso não era nenhum santo, né? Saulo de Tarso tinha imperfeições, como a maioria de nós temos, e dentre essas imperfeições estava o orgulho muito arraigado, né? Aquela vaidade de homem, de não voltar atrás em nenhuma decisão, do tradicionalismo familiar, e tudo isso estava sentenciado a acabar de acordo com as circunstâncias, né? Porque ele resolver casar-se agora com Abigail, depois de tudo exposto,
Ele que houvera tido seu destaque devido a essa sentença de Estevão, seria dar um passo atrás, ele ia ficar desmoralizado na frente de todo mundo. Quem era ele? Né? Ia se casar com uma mulher que era irmã do blasfemo, malfeitor. Que família é essa? Né? Queria misturar o sangue com essa família. E, como se não bastasse, ia ter que morrer, né? Viver o seu matrimônio amaldiçoado com essa sombra de Estevão perseguindo através de um sentimento de culpa, de remorso sempre ele. Então tudo isso passava pela cabeça dele. E aquela compaixão de Estevão, aquela paz, aquela serenidade, aquela sensação imperturbável que sempre incomodou Saulo, porque acreditamos que ele sempre procurava, né, a opulência, o poder para exercer o seu domínio e com isso dar aso ao seu orgulho farisaico. Então aquela compaixão de Estevão, né, de não ver nele um amigo, mas um irmão, deixava ele perturbado. Como é que ele conseguia? O cara sendo apedrejado no sinédrio, ele queria ser odiado e não amado, né, e não entendido, compreendido. Complicado. E aí Emmanuel vai falar que o cérebro dele atormentado, de futuro rabino, suportava ali aquela pressão de 1000 fogos. E ele pensava que até em relação a Abigail, porque a rigor, Abigail não era de uma família tradicional. Então ele havia desprezado o orgulho da família e eleger Abigail para companheira de lutas, embora ele não conhecesse os ascendentes familiares, né? Abigail não tinha nem pais vivos, órfão de pai e de mãe, o irmão sumido no mundo, que reencontra nessas dolorosas circunstâncias. Então tudo isso ele analisava, né? Ele tinha um nome a zelar, e era com isso que ele estava preocupado. Ele tinha a ambição de ser um rabino no Sinédrio. Então no fundo, era com isso que ele estava preocupado. É lógico que Saulo amava profundamente Abigail. Ele estava transtornado, estava compungido, estava mexido com essa história toda. Mas o orgulho dele também era muito forte. É interessante isso, né? Não é que o orgulho vá nos impedir de amar as pessoas, de desenvolver um afeto legítimo, um afeto maduro, não. Mas obnubila a visão, entorpece, e às vezes a gente coloca os pés pelas mãos, troca aquilo que é precioso, que é imperecível, por algo que o vento leva. E aí Emmanuel continua falando: detestava aquele rapaz apaixonado pelo ideal exótico de um carpinteiro, e tinha culminado nos propósitos de vingança. Se desposasse Abigail, jamais seriam felizes. Ele seria o verdugo, ela a vítima. A vítima que teve o seu irmão apartado por mãos criminosas manchadas de sangue. A vida inteira iria se perseguir esse fantasma, né? E é interessante porque Saulo acreditava, né, ideal exótico de um carpinteiro. Ele realmente não acreditava. Ele não conhecia a mensagem do Cristo e acreditava que Estevão era ingênuo demais de abraçar isso, né, essa ideologia, embora fosse detentor de um cérebro brilhante. Mas Abigail ficou curiosa, porque sabia que Estevão era versado nas letras, havia sido educado nas bases fortes e sólidas da lei de Moisés, e que, portanto, ele não ia aceitar qualquer carpinteiro como Messias, né? Então Estevão sabia do que estava falando. E as referências que Abigail tem em relação a Estevão também são preciosas. Basicamente, ele a criou, junto com o pai, né? Então, era uma dívida de gratidão tremenda. E, balbuciando as suas palavras finais, Estevão diz, né? A morte não separa aqueles que amam. E Emmanuel vai falar: guardando o moribundo no regaço fraterno, a jovem elevou o olhar para o alto, mostrando as lágrimas que lhe caíam pungentes. Não cantava, mas a oração lhe saía dos lábios como a súplica natural do seu espírito a um pai amoroso que estivesse invisível.
E aí nós pedimos licença para ler porque é bonito demais. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, na nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Belíssimo, né? E aí Emmanuel vai dizer que terminada a prece, Abigail tinha os olhos orvalhados de pranto, né? O rosto completamente tomado pelas lágrimas. E é interessante aqui a gente fazer algumas considerações com respeito a Abigail. Os duros golpes que ela teve com respeito ao abandono, né? Ela sempre passou pela prova do abandono, a prova do desamparo. Primeiro ficou órfã de mãe, depois órfã de pai, mais tarde precisou se apartar do seu irmão e agora a morte do seu irmão nos seus braços. Sempre isso do desamparo. E aí, terminada a prece, Emmanuel vai dizer que Gesiel aquietaras. E ela, revestindo cada gesto de carinho, passando as mãos carinhosas, cariciosas, sobre a fronte cansada do seu irmão, como se estivesse acarinhando um bebê, deposita cautelosamente, como se a fronte dele merecesse todo o cuidado, no chão, e se levanta. E enquanto ela se levanta, ainda sob fortes emoções, Saulo lhe diz: Abigail, tudo está consumado e tudo terminou, também entre nós. E ela, tomada de espanto, sem entender tamanha crueldade, volta-se para ele com assombro. Será que não bastaria os golpes que a vida lhe deu, ele também a abandonando? E aí ela, mesmo sendo ferida na sua sensibilidade, recobrando o ânimo que ainda tinha, lhe pergunta com firmeza, com dignidade, com nobreza: tudo terminado por quê? O sofrimento não deveria escorraçar o coração sincero, ou o amor sincero. E aí Saulo começa a explicar: eu não vou poder desposar a irmã de um inimigo. Como é que eu vou enfrentar a sociedade depois de toda essa cerimônia macabra e encetada, tendo matado o seu irmão? Como é que eu vou conviver com esse crime? Isso vai marcar para sempre a nossa história. Aonde quer que nós formos, seremos vistos com esses olhares inquisidores. Veja a preocupação com o que os outros vão achar de mim, e não verdadeiramente com quem eu sou. E aí dizendo: sinto-me envergonhado perante a mulher que eu amo, perante os meus amigos. Como eu vou conviver com isso? E ela dizendo: pelo amor de Deus, Saulo, não sinta vergonha, e ainda que eu não possa te obrigar a se casar comigo, peço, seja meu amigo. Seja meu amigo, eu vou me lembrar com alegria dos meses venturosos que nós fomos noivos, mas pelo menos fique ao meu lado, me suportando nas provas rudes. Ela não tinha mais ninguém na vida.
lógico que tinha amizade de Ruth e Zacarias, mas ele era uma alma que sinceramente a amava e ela não queria ser desamparada de novo. E aí Emmanuel vai dizer que ele tinha ímpetos de abraçá-la, de recolhê-la amorosamente nos braços, qual criança, que ele sentia compaixão pelos sofrimentos pelos quais ela passava. Mas o orgulho o impedia. Ele não podia perder. O futuro rabino do Sinédrio não podia errar. E aí, pelo orgulho, Saulo foi implacável. E aí ela insiste. Meu Deus, Saulo, mas por que você odiava tanto Estevão? E aí ele responde. Ele era pregador do malfadado carpinteiro de Nazaré. Além disso, me humilhou diante da cidade inteira. Veja, Saulo mesmo que procurou. Foi até a casa do caminho. Ouvir, ver com seus próprios olhos as obras, a preleção de Estevão. E no debate, a verdade venceu. E ele não pôde suportar. E aí é interessante, porque esse ódio injustificável de Saulo dava a Abigail a curiosidade de beber na fonte de água viva, de conhecer que Jesus é esse, tão odiado gratuitamente, de forma injustificável. Que Jesus é esse que fez Estevão manter-se fiel até o fim. Que Jesus é esse que, segundo o próprio Estevão, é o nosso Salvador. E ela saiu dali convicta de que deveria conhecer o Mestre Jesus. E aí, terminado esse colóquio, Saulo e Abigail saem do antro, tentando disfarçar perante os convivas as cenas que ali se sucederam, em sigilo. E Gamaliel faz um pedido inesperado a Saulo. Saulo, eu tenho em Simão Pedro a conta de um grande amigo, e eles pediram que a vítima, o cadáver da vítima, fosse entregue hoje na casa do caminho. E aí Saulo, admirado, vítima? A existência de uma vítima pressupõe um algoz. E eu não sou verdugo de ninguém. Eu defendi a lei até o fim. E Gamaliel, já completamente envolvido e decidido a isolar-se no deserto para pensar sobre os ensinamentos do Cristo, meditar sobre a mensagem cristã, lhe diz Saulo, por favor, concede o último obséquio ao velho amigo. Eu vou para o deserto daqui a alguns dias, como quem diz, né? E você terá à sua disposição a minha cadeira e o posto que eu ocupava aqui no Sinédrio. Eu sei que julgas-me fraco, vencido, e cada qual analisa como pode. Mas não me leves ao enfado das controvérsias. E naquele momento, Saulo aquece, concorda, e ele sufoca as próprias emoções. Quantas vezes, meus amigos, nós não sufocamos as nossas próprias emoções? Quantas vezes desejamos gritar, dizer ao mundo aquilo que sentimos, e por orgulho, por vaidade, por querer ostentar uma imagem que na verdade não nos pertence, nós afogamos esses sentimentos dentro de nós. Saulo não ouviu os anseios da sua própria alma e precisou pagar uma conta muito cara por isso. Emmanuel diz, resolvido a imprimir novos rumos à sua vida, procurou sufocar a própria emoção para encarar os fatos com a naturalidade possível. Em lágrimas, a jovem de Corinto, que estava então na casa dos familiares de Saulo, pediu para que levassem para a casa de Ruth e Zacarias em Jope. E à noitinha, ela foi. Ruth recebeu a jovem nos braços, emocionada, aflita. Ela e o marido recordaram que somente com a morte do pai
Abigail tivera febre tão alta, acompanhada de abatimento tão profundo. Saulo, esforçando-se para dissimular a emoção, simplesmente se despede e se vai, dirigindo-se para Jerusalém sem intenção de retornar a Jope. E aqui, meus amigos, nós queremos fazer algumas considerações. Nós, sinceramente, não acreditamos que Abigail era necessariamente fraca. Mas cada um tem uma resistência. Muitas vezes a lição do desamparo é uma lição importante para nos dar autonomia para que a gente tome a iniciativa de cuidar de nós mesmos. Abigail, mesmo desamparada, sempre contou com o auxílio dos seus familiares amorosos que a sustentaram nos momentos difíceis. A verdade é que ninguém vive sozinho. Mas existem algumas pessoas que são mais independentes do que outras, que souberam, à custa de muita dor, de muito sacrifício, se virar. E aqui nós temos uma pessoa que acaba fenecendo e se amofinando por conta dessa situação. Lidar com as perdas é um aprendizado importantíssimo para a evolução espiritual. Abigail tinha a aceitação, tinha resignação, mas lhe faltava uma força para enfrentar e arrostar as consequências. É isso, meus amigos. Até a próxima, se Jesus quiser.